Como é bom adorarmos ao Senhor, mas eu tenho certeza que Deus ainda tem algo preparado da sua palavra, ministração ao nosso coração. Semana passada eu dei uma pausa na série de pregações que vinha fazendo sobre oração, para nós podermos ouvir aquele belo testemunho do pastor Alexandre Takayama, que falou sobre aquela goiabeira. Lembra daquela goiabeira? Alguns irmãos me encontraram na porta e falaram assim: pastor, nós temos que plantar um pé de goiaba por aqui em algum lugar, para a gente orar embaixo dessa goiabeira, para ver se Deus faz as obras que fez lá em Açaí, aqui também, que nós estamos desejosos de alargar as nossas tendas e de crescer. Ouvimos o testemunho do pastor e um irmão ali muito jocoso na porta falou assim: pastor, você tem que pedir o telefone daquele irmão do Vamos Comprar, mandar uma mensagem para ele, para a gente talvez comprar o terreno do lado aqui que está para vender, fazermos estacionamento, avançarmos com a vida da igreja. E meus irmãos, é muito bom nós ouvirmos outros pregadores também assumindo ao púlpito, mas hoje eu quero voltar a essa série. Estamos falando sobre um lugar chamado oração. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo, nos diz Efésios 6,18. E nós estamos então motivados a viver uma vida de oração verdadeira. Tenho compartilhado com os irmãos que muitas pessoas enfrentam dificuldade para nutrirem uma vida de oração significativa. São pessoas que às vezes conversando com seu vizinho, conversando com seus amigos, conversando com seus parentes, falam, conversam. Mas quando dobram o joelho para falar com Deus, falam com Deus como se Ele fosse um amigo distante, um desconhecido, alguém que eles não conhecem bem. Não no sentido de não saber usar as palavras, porque para Deus mais vale ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Mas no sentido de não ter intimidade com o Senhor, não ter profundidade na vida de oração, não encontrar prazer no lugar de oração. Nós homens temos uma mente muito mais prática do que as mulheres. Então é muito comum que nós tenhamos a tendência, como homens, de chegar diante de Deus e dizer: Deus, obrigado por isso, isso e isso, te agradeço por isso, isso e isso, quero isso, isso e isso, amém. E fazermos orações de 2 minutos diante do Senhor. Mas meus irmãos, nós precisamos aprender a orar, porque Jesus, o nosso Senhor, com uma agenda atarefada, cheia de coisas para fazer, separava tempo durante as madrugadas, ia para um lugar isolado e ficava a sós com o Pai orando. No momento da sua transfiguração, Jesus orava tão efusivamente que os seus discípulos puderam ver a lei e os profetas se prostrando diante de Cristo, na pessoa de Moisés e Elias. Puderam ver o rosto de Cristo brilhar mais do que o sol do meio-dia, transfigurado no momento de oração. Há prazer, a virtude, a beleza no momento de oração, e nós precisamos aprender a orar, a buscar a Deus de todo o coração, a quebrantar a nossa alma diante do Senhor. Mas meus irmãos, é bem verdade que isso leva tempo. Nós precisamos fazer o esforço para aprendermos a orar. Nesse sentido, eu tenho trabalhado com os irmãos uma série de 9 pregações. Essa pregação que entregarei hoje é a 6ª da série. Então estamos indo para a etapa final dessa série de pregações. E no primeiro momento nós falamos sobre as orações cujo foco é Deus. E nós falamos lá sobre gratidão. Lembra que eu falei com os irmãos? Você é daquele que enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? Tem gente que diz: está faltando isso, faltando aquilo outro. E outras pessoas que dizem: Senhor, é meu pastor e nada me faltará. Se eu tenho a Deus, eu não sinto mais falta de nada. Um coração grato. No segundo momento falamos sobre louvor, a história do rei Josafá, que através do louvor ao Senhor venceu uma batalha sem lutar, o desafio que nós temos de exaltar a Deus por aquilo que Ele faz na história. Nosso Deus é todo poderoso, a mão do Senhor não está encolhida, Ele não está morto numa cruz. Por isso que quando nós usamos às vezes um crucifixo, esse crucifixo está vazio, porque Jesus não está mais lá. Jesus venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia, esteve com seus discípulos e subiu ao céu. E a Ele se deve todo o louvor. Então nós precisamos, na nossa vida de oração, aprender, além de agradecer, a louvar, a exaltar o nome de Deus, a reconhecer os momentos da nossa vida em que a mão de Deus agiu poderosamente e glorificá-lo por isso. E no terceiro momento, nessas orações focadas em Deus, nós falamos sobre adoração. O nível mais profundo de oração que existe.
quando nós conseguimos quase que pisar no santo lugar, quando a presença de Deus se torna real em nossas vidas, quando nós de fato, como a Zizi falou aqui à frente, desabamos. E ontem, alguns de nós que estávamos aqui orando, em algum momento daquelas orações, nós perdemos as estribeiras, porque a presença de Deus vai nos cercando, vai nos encontrando, e à medida em que nós vamos ficando naquela presença, quebrantando o nosso espírito, permitindo que o Espírito Santo vá dominando a nossa vida, nós temos uma experiência de adoração. Aí falei com os irmãos na ocasião em que falamos sobre adoração, que a adoração é semelhante ao homem que doma um cavalo selvagem. O nosso espírito humano, selvagem, algariado, desejoso de muitas coisas, precisa chegar à presença de Deus e se amansar, a ponto de se render completamente, permitindo que o Espírito Santo subjugue o nosso coração e nos ajude a sentir a presença de Deus. No segundo momento, começamos então a falar, depois que terminamos de falar sobre as orações focadas em Deus, nas orações focadas no homem, focadas em nós mesmos. E aí nós falamos sobre petições. Lembra dessa mensagem? Tem muita gente que diz assim, quando eu oro, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. E a pessoa acha que está sendo humilde falando isso, né? Quando na verdade ela está sendo orgulhosa, é como se ela dissesse, Senhor, eu não preciso de nada que o Senhor tem. E nessa pregação nós entendemos que Jesus pedia coisas a Deus, e Jesus nos ensinou que nós devemos pedir, e que embora Deus tenha muita coisa para fazer, Ele nunca está ocupado. Ele se preocupa com as nossas coisas pequenas, Ele quer ouvir as nossas coisas do dia a dia, porque Ele deseja nos abençoar. As mãos do Senhor estão estendidas para derramar bênção na nossa vida, e tudo que nós precisamos fazer é nos humilharmos e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda. E aí Deus olha o nosso coração quebrantado e atende às nossas petições. Na última pregação que trouxe, falei sobre consagração, o segundo tipo de oração focada no homem. É quando nós entendemos que precisamos vencer alguma dificuldade que nos assedia, algum pecado que está perto de nós, algo que está em desacerto na nossa alma, e então nós assumimos a posição de fechar os nossos ouvidos para tudo que há no mundo e separar um tempo para nos dedicarmos a Deus, exclusivamente a Deus, consagrando as nossas vidas. Falei na ocasião sobre os benefícios do jejum como prática espiritual para afeiçoar o nosso espírito ao Espírito de Deus. Falamos como é importante nós termos tempo para nos dedicar única e exclusivamente ao Senhor, nos desligarmos de tudo e estarmos na presença de Deus. E hoje nós vamos continuar essa série falando sobre o terceiro tipo de oração, cujo foco somos nós, que são as orações e de entrega. E então terminaremos essa série de pregações falando nas próximas 3 semanas sobre as orações que são focadas no próximo, no outro, que são as orações de conversão, intercessão e libertação. Então, dada essa introdução, vamos falar hoje sobre entrega, sobre o desafio que temos de entregar as nossas preocupações ao Senhor. Então temos visto que podemos orar por nós mesmos, podemos pedir ao Senhor, podemos consagrar a nossa vida a Deus. No entanto, existem situações na nossa vida em que nós oramos pedindo a Deus resolução, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda numa causa. E nós oramos frequentemente por aquilo e de alguma forma Deus não nos responde. Deus nos dá um sonoro não, Deus diz isso, vai continuar assim do jeito que está. E então nós, num sentido, desesperamos nossa alma e pensamos, talvez haja algo errado na minha vida que está impedindo que eu alcance essa bênção da mão do Senhor. Então eu vou separar um tempo de jejum, de oração, de busca pela presença de Deus, eu vou me quebrantar diante do Senhor. E aí nós separamos aquele tempo para buscar a presença do Senhor, oramos, clamamos, pedimos a Deus um milagre, mas por algum motivo, tudo continua como estava. E aí nós começamos a orar, a pedir, a clamar a Deus. E por vezes, Deus não nos dá aquilo que nós precisamos. É nesse momento que nós precisamos aprender a fazer um dos tipos de oração mais difíceis de realizar. A oração de entrega a Deus
das nossas preocupações. Independente do fato, se Deus vai mudar a circunstância ou não, eu entrego o que me preocupa nas mãos de Deus e descanso na provisão do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos aprender a fazer orações de entrega, porque muitos de nós, no decorrer da vida, experimentaremos momentos tão difíceis na nossa vida, situações tão tenebrosas, que não haverá outra resolução, outra saída, a não ser entregarmos nas mãos de Deus e descansarmos. Muitas pessoas ficam doidas diante dos seus problemas se não fazem isso. Como é possível que um pai supere a morte de um filho? Como alguns irmãos aqui da nossa igreja enfrentaram essa dificuldade. Um filho que teve sua vida ceifada de forma trágica, de forma difícil, de uma hora para outra, como alguns irmãos enfrentaram aqui na nossa igreja. Como que alguém se recupera disso? Não adianta chegar para Deus e dizer: Senhor, meu filho morreu, eu preciso que o Senhor vá lá no cemitério onde ele está enterrado e o ressuscite. Eu tenho certeza que quando receberam a notícia da morte, os irmãos que viveram essa experiência até oraram assim. Não adianta nada a pessoa olhar para si mesma e dizer: Senhor, eu nunca mais vou superar a perda do meu filho, então eu vou andar cabisbaixo na vida, chutando pedra, até o fim da minha existência. Eu vou entrar de mal com o Senhor e a partir de hoje eu não te obedeço mais, eu não te sirvo mais, eu não faço mais a tua vontade, porque o Senhor tirou algo que era precioso para mim. Então, Senhor, agora acabou o meu relacionamento, agora a nossa relação é de guerra. Pessoas enlouquecem quando não aprendem a entregar na mão de Deus. Como lidar com a realidade de alguém naturalmente saudável, que de repente sofre um acidente gravíssimo e passa a viver em cima de uma cama jazendo? Passa a não ter mais os movimentos que antes tinha, passa a não ter mais a autonomia que antes tinha, passa a não ter mais a vida que antes tinha. Certamente essa pessoa ora a Deus e diz: Senhor, me ajuda, me levanta. Certamente essa pessoa insiste com Deus, mas meus irmãos, chega um momento em que a gente precisa pôr a mão na consciência e dizer: eu já orei a Deus, eu já pedi, eu já clamei. O Senhor de algum motivo me disse que eu não vou sair dessa. Então eu quero amar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, independentemente do que eu esteja vivendo. Eu quero entregar essa minha nova vida, eu quero entregar essa minha nova realidade, eu quero entregar essa minha nova situação diante do Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor operar o milagre, tudo bem, mas se o Senhor não operar o milagre, eu vou te servir. Mesmo assim, nós precisamos aprender a entregar para Deus as nossas preocupações. Eu quero ler com os irmãos um texto que fala um pouco sobre isso. Essa oração de entrega quebrantada do coração. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 1 a 10. Segunda carta de Paulo aos nossos irmãos da igreja de Corinto, capítulo 12, dos versos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho. Mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e viu e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência deste homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato em fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei,
porque não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Note que esse texto é emblemático na figura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma relação de amor e ódio com a igreja de Corinto. Porque ao mesmo tempo que Paulo havia gerado aquela igreja, plantado aquela igreja e trabalhado durante 1 ano e meio naquele lugar, para que o evangelho do Senhor surgisse naquela cidade, Paulo havia ouvido falar que aquela igreja estava se desviando do caminho. Como era uma cidade portuária, por onde muitas pessoas passavam, alguns homens que se diziam seguidores de Cristo, mas eram homens seguidores de outras doutrinas, passavam pela igreja e ensinavam ensinos contrários à palavra, ensinando libertinagem àquele povo. Então, por mais que o apóstolo Paulo amasse aquela igreja que ele começou e onde ele trabalhou, o apóstolo Paulo é bastante duro com os coríntios. Quando ele escreve a sua primeira carta aos coríntios, ele critica os irmãos. Porque embora a igreja de Corinto fosse uma igreja com pessoas cheias de dons, era uma igreja cheia de problema. Havia divisão entre os irmãos. Uns diziam, eu sou de Paulo, os outros, eu sou de Apolo, os outros diziam, eu sou de Cristo, e havia divisão no meio do povo. Havia lá dentro da igreja de Corinto uma situação de imoralidade inarrada. Um homem estava dormindo com a sua madrasta, com a esposa do seu pai, e a igreja aceitava isso naturalmente. E o apóstolo Paulo, então, no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, precisa tratar essa situação. Havia gente lá entre os coríntios dizendo que Jesus não ressuscitou de verdade, que a ressurreição de Cristo era uma ilusão. E o apóstolo Paulo tem que dedicar o capítulo 15 da primeira carta para retaguardar aqueles irmãos falando, a ressurreição de Cristo foi verdadeira. Se Cristo não ressuscitou, o que ele fala? É vã a nossa fé. Cristo ressuscitou. Então o apóstolo Paulo escreve uma carta desaforada aos coríntios, a primeira carta, dizendo a eles, vocês precisam tomar jeito, a igreja está indo por um caminho errado. E dizem os historiadores que entre a primeira carta aos coríntios que nós conhecemos e a segunda carta aos coríntios, por nós assim chamada, existe uma terceira carta. Uma carta que foi uma resposta dos coríntios a Paulo, que o motivou a escrever a sua segunda carta aos coríntios. E nessa carta os coríntios reclamaram com Paulo, porque sentiram que ele foi muito áspero, muito duro, muito crítico à vida da igreja. E eles então disseram para Paulo, Paulo, você não é tão importante assim quanto você pensa, nós temos bons pastores aqui na nossa igreja, e nós vamos viver da maneira como nós queremos. Então o apóstolo Paulo, que já havia sido desaforado em 1 Coríntios, escreve 2 Coríntios, onde ele está à flor da pele. Você quer conhecer um texto da Bíblia que mostra um colérico no raio-x? Leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo tira do bolso as suas credenciais de apóstolo e diz assim, esses homens que estão no meio de vocês acham que são apóstolos? Ele fala uma loucura, ele fala, eu sou mais apóstolo do que eles. Porque eu passei por muito mais provações, muito mais sofrimentos. Eu vi Cristo face a face. Eu recebi um chamado especial do Senhor. Esses homens que estão no meio de vocês são enganadores, que estão tentando levar vocês para um outro evangelho. E aqui quando chega no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está mais uma vez mostrando as suas credenciais. E ele está dizendo aos coríntios, esses homens que estão no meio de vocês têm motivos para se orgulhar. Uns dizem que estiveram com Cristo sem estar,
outros dizem que estiveram com os apóstolos sem estar, outros dizem que receberam revelação, que não é revelação coisa nenhuma, é coisa humana, e eles estão aí no meio de vocês, e vocês dão a eles todo o suporte. Mas se eu quisesse me orgulhar, eu também poderia. E aqui, no versículo 2 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está falando em terceira pessoa. Mas qualquer leitor atento percebe que ele está falando sobre si mesmo. Ele fala assim: eu conheço um homem que há 14 anos atrás teve revelações. Quando foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu o paraíso, coisas que homem nenhum pode narrar. Ele esteve envolto na presença de Deus. É como se ele tivesse experimentado o mais profundo de uma experiência de adoração que alguém pode experimentar. E o apóstolo Paulo diz: eu poderia falar para vocês sobre a grandeza das revelações que eu recebi. Eu poderia contar a vocês mistérios da glória eterna que eu vi com os meus olhos. Eu poderia usar como argumento para que vocês acreditassem na minha autoridade as coisas que eu vi do outro lado da vida. No entanto, eu não vou me orgulhar na minha força, nas minhas revelações e na grandeza daquilo que eu recebi do Senhor. Mas eu vou me orgulhar nas minhas fraquezas. E aí o apóstolo Paulo escreve um texto que machuca o nosso coração. Porque o apóstolo Paulo diz: eu recebi revelações, eu tive visões, eu conheci a Deus face a face. Eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor. Eu sei de coisas que o Espírito Santo nem quer que eu revele. No entanto, para que eu não me gloriasse, Deus pôs em mim um espinho na carne. E esse espinho na carne serve para mim, para que eu entenda que a graça de Deus é mais que suficiente na minha vida. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo nessa narrativa: eu orei a Deus. E o apóstolo Paulo fala que orou quantas vezes? 3 vezes a Deus, dizendo: Senhor, tira de mim. Senhor, tira de mim. Senhor, eu não quero isso. Senhor, talvez se o apóstolo Paulo fosse da teologia neopentecostal, confissão positiva de hoje, ele ia dizer: Senhor, eu não aceito esse espinho na carne. Mas o espinho na carne continuava lá. E então chegou o momento em que o apóstolo Paulo precisou fazer o tema que nós estamos trabalhando aqui hoje, a oração de entrega, e dizer: Senhor, se esse espinho precisa permanecer, que eu possa honrar o Senhor, mesmo diante da minha fraqueza. Eu entrego a Ti a minha dificuldade, eu entrego ao Senhor o meu espinho, eu entrego ao Senhor a minha vida, eu dedico ao Senhor tudo que eu tenho e tudo que eu sou, e ainda que esse espinho me doa por toda a vida, eu glorificarei o Teu nome e usarei esse espinho como uma plataforma de onde eu possa anunciar o Teu Evangelho. Meus irmãos, é bem possível que muitos de nós passem pela existência recebendo tudo que nós pedimos a Deus. Eu tenho a graça no Senhor de ter essa experiência. Outro dia, dirigindo meu carro, olhei para a Zélia e falei assim: Zélia, você já percebeu que tudo que nós pedimos a Deus, Deus nos deu? E a Zélia me olhou e falou: é verdade, né? Até hoje, tudo que nós pedimos a Deus, Deus nos deu. E pode ser que muitos de nós que aqui estamos essa noite, passemos pela existência sem ter essa experiência, de ter algo engasgado na nossa garganta durante toda a vida. Mas alguns de nós vão ter uma experiência diferente. Alguns de nós vão ver o seu filhinho tão querido, sofrendo de uma forma tão triste, que você tem vontade de dizer: Senhor, tira dele e põe em mim. Mas não é possível, você tem que lidar com isso. Alguns de nós vão ter experiência de não conseguir coisas que nós desejamos, e o Senhor está nos dizendo: entregue tudo nas minhas mãos e descanse, porque se eu decidir que vai ser assim, é porque assim é o melhor para você. Amém? Eu quero destacar 3 pontos bem rapidinho nesse texto, para aquecer o nosso coração e para nós pensarmos nessas orações de entrega. Nós aprendemos a entregar tudo a Deus com tranquilidade quando nós imitamos Paulo em alguns comportamentos que vemos ele realizando aqui, alguns entendimentos que ele teve nesse texto, que nos ajudam também
a entregar a nossa vida ao Senhor, entregar nossas preocupações ao Senhor e não ficar com crise na nossa existência. Primeiro, entregamos tudo a Deus com tranquilidade quando entendemos que há uma ação divina para que o nosso orgulho seja quebrado. Pega essa pessoa que está quase dormindo aí do seu lado e diga assim, seja humilde. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, falo como louco, quando ele fala sobre a sua vida. E lembra o que ele fala de si mesmo? Ele fala, eu nasci na tribo de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia, no zelo da lei eu fui maior que todos, eu era fariseu de fariseus, eu fui um exímio conhecedor da lei, eu persegui a igreja de Cristo, eu achando que estava fazendo a coisa certa, mas eu encontrei o Senhor no caminho de Damasco, a luz do Senhor brilhou sobre mim, eu então fui separado para ser o vaso escolhido de Deus, para a pregação do evangelho para quem não era judeu, e eu fui, e Deus me usou para abrir muitas igrejas, eu fiz muitos sinais, prodígios, passei por muitas perseguições, olha as minhas cicatrizes, eu por 4 vezes fui chicoteado, eu passei por apedrejamento, eu naufraguei no mar, eu passei por tudo que vocês podem imaginar, eu sou um homem muito experimentado. E aqui nesse texto ele diz, além de tudo isso, eu subi lá no 3º céu e vi coisas maravilhosas. E aí Deus diz, isso é verdade, tudo isso que você falou é verdade, mas para que você não se orgulhe, espinho na carne. O espinho que Deus permite que nós tenhamos engasgado em nós, muitas vezes vem para quebrar o nosso orgulho. Há muita discussão sobre o que é o espinho na carne de Paulo. E uma vez no seminário nós estudando sobre esse assunto na aula de Novo Testamento, o professor pediu para dividir em duplas e falou assim, reúna-se em duplas e compartilhe com a sua dupla o que é o espinho na carne de Paulo na sua opinião. E a gente foi falando. Aí no final ele perguntou, que consideração vocês chegaram? Meus irmãos, nós éramos umas 25 duplas, saiu mais ou menos 25 ideias do que era o espinho na carne de Paulo. E aí no final, um argumentou assim, outro argumentou assim, e no final o professor falou, sabe por que Deus não contou qual era o espinho na carne de Paulo? Porque para nós lermos esse texto e acharmos o nosso espinho na carne. E ele falou, possivelmente, esse espinho na carne aí que você está atribuindo a Paulo, sabe de quem é? É o seu. Porque você sabe onde ele aperta o sapato, você sabe o que lhe engasga a garganta, você sabe. Então alguns teólogos vão dizer que o apóstolo Paulo talvez tivesse um problema de vista, e isso era o espinho na carne para ele, porque na época ele se comunicava por cartas, e no Novo Testamento nós vemos que a maioria das cartas do apóstolo Paulo, ele não foi o amanuense das cartas, ele ditava as cartas para que outros escrevessem. Então alguns teólogos dizem, certamente o apóstolo Paulo tinha problema nas vistas. Outros dizem que quando o apóstolo Paulo pregou na Galácia, ele possivelmente pegou uma doença muito difícil que fazia com que ele ficasse sempre convalescente, a saúde dele fosse frágil. Outros dizem que para ser fariseu o apóstolo Paulo precisava ser casado, e então, quando ele conheceu a Cristo, a sua esposa o abandonou e a sua esposa perturbava o seu ministério. E pense no espinho na carne difícil, é uma ex-mulher que perturba a gente. E o apóstolo Paulo lá, aquela mulher perturbava ele. Outros dizem que o apóstolo Paulo tinha outra dificuldade que nós não sabemos qual. Mas a verdade, meus irmãos, é que não importa qual era o espinho na carne de Paulo. O que importa é que Deus disse para ele, depois de ele orar 3 vezes, ele está aí para que você não seja orgulhoso. Meus irmãos, por vezes, Deus vai permitir que nós tenhamos que lidar com realidades difíceis por toda a nossa vida, para que o nosso nariz não se levante, para que a nossa cabeça continue baixa, para que os nossos joelhos continuem dobrados, para que a nossa boca continue no pó, e para que nós façamos como aquele homem que batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Nós precisamos vencer o orgulho. Rubem Alves, um dos pedagogos mais famosos do Brasil e um homem cujo qual gosto muito de ler, tem um livro seu muito bonito, cujo título é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Um aforismo que ele teve.
Porque para que haja uma pérola muito bonita dentro de uma ostra, é necessário que um pequeno grão de areia entre dentro dela e fique incomodando ela. E então, como uma forma de defesa do seu próprio organismo, aquela ostra vai criando um suco que vai suprindo aquela pedra, vai cobrindo aquela pedra que lhe está incomodando, e aquilo gera beleza. Em outras palavras, o que Rubem Alves diz é que muitos de nós terão algo difícil na sua vida para que nós aprendamos a não nos orgulharmos e a vivermos uma vida de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Nós precisamos vencer o orgulho. E talvez, isso pelo que você tem orado tanto, você precisa entregar na mão de Deus e dizer: Senhor, eu aceito que isso é assim, para que eu não me orgulhe. Mas em segundo lugar, nós entregamos tudo a Deus com tranquilidade quando entendemos que nada é mais importante do que a graça. Isso é tudo que nós precisamos. Veja que o apóstolo Paulo fala: foi-me dado esse espinho na carne, e olha a expressão que ele usa para falar do espinho na carne. Ele é como um mensageiro de Satanás que me bate no rosto, que me esbofeteia. Uma vez eu estava no mecânico trocando uma pastilha de freio, e chegou outro pastor de uma igreja pentecostal. E ele começou a discutir comigo que esse texto era literal. Ele acreditava que todo dia um demônio ia na casa de Paulo, entrava na casa dele e batia no rosto de Paulo. E eu comecei a coçar minha careca e falar assim: meu irmão, eu acho que isso aqui é uma ilustração, né? É um texto, não é literal. O apóstolo Paulo está usando uma figura de linguagem para falar que ele sente a dor que essa situação que Deus permitiu atue sobre a vida dele. Aquele homem: não, isso é literal, e nós fomos naquele trato. E eu inventei de citar uma frase de Lutero para ele. Lutero tem uma frase que ele diz: o diabo é o diabo de Deus. O que Lutero quer dizer com isso? Quer dizer que quando Deus manda, até o diabo obedece. E que por vezes Deus utiliza a obra do mal como forma de criar a imagem dele nas nossas vidas. Aí quando eu falei isso, aquele homem endoidou, né? E aí quase que ele estava expulsando o demônio de mim. Mas olhe a mensagem que o apóstolo Paulo trouxe: o mensageiro a me esbofetear. E quando ele ora a Deus pedindo: Senhor, eu não gosto de apanhar no rosto. Senhor, eu estou sofrendo com isso. Senhor, isso é algo que me deixa cabisbaixo. Isso é algo que me destrói. Isso é algo que me atrapalha. É como se um demônio tivesse zombando de mim. Deus fala para ele: Paulo, você não entendeu nada. A minha graça te basta. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa que tudo à sua volta esteja perfeito. Você não precisa ter tudo o que você quer. Você não precisa realizar todos os seus sonhos, seus planos e seus projetos. Você só precisa de uma coisa para existir de acordo com a vontade de Deus. Você precisa estar nesse ambiente chamado graça. Você só precisa de graça. E o apóstolo Paulo entendeu isso. A graça é mais importante que todas as coisas. Então, por vezes, meus irmãos, Deus vai permitir que essas coisas que não se resolvem permaneçam na nossa vida, para que nós aprendamos: Senhor, eu preciso te servir a despeito dessas coisas. Lembrei agora de uma frase do mesmo Rubem Alves, que ele fala que otimismo é sorrir para o futuro por causa de, e esperança é sorrir para o futuro a despeito de. Qual a diferença dessas frases? Quando eu sou otimista, eu estou dizendo: está tudo bem agora, então eu prevejo que vai estar tudo bem amanhã. Agora, quando eu tenho esperança, eu digo: ainda que não esteja tudo bem agora, eu espero que isso vai melhorar. Então, meus irmãos, nós precisamos dessa graça que nos ajuda a entender, ainda que as coisas não estejam bem, ainda que eu não entenda todos os motivos, ainda que eu tenha que lidar com essa dificuldade, eu preciso da graça de Deus todos os dias. Eu e Zélia temos uma sobrinha que está aí dentro do espectro autista e tem muitas dificuldades. E todo dia, os nossos cunhados, né, a irmã da Zélia e seu marido, tem que pedir para Deus: Deus, me dá graça para hoje. Senhor, me dá graça, me dá graça, me dá graça. São atormentados com os pensamentos do futuro. Se um dia eu faltar, o que vai ser dessa criança? Será que um dia ela vai ter autonomia? Será que um dia vai poder pegar um ônibus sozinha? Será que um dia vai viver
Será que um dia vai namorar? Vai casar? Como vai ser as coisas? Mas, meus irmãos, se nós não confiamos na graça, dizemos, Senhor, eu entrego nas tuas mãos e descanso, e eu peço ao Senhor, me dá graça hoje, para viver hoje, todo dia, nós entramos em parafuso. Mas em terceiro e último lugar, aprendemos com o apóstolo Paulo que entregamos tudo a Deus com tranquilidade, quando entendemos que nossas fragilidades são instrumentos para o anúncio da glória de Deus. O apóstolo Paulo fala, tem um espinho, como o mensageiro de Satanás que bate no meu rosto. Eu orei, eu clamei ao Senhor, Deus tira. Deus não tirou. Para quê? Para que eu não fosse orgulhoso. Deus não tirou para que eu aprendesse que a graça era tudo que eu preciso. Então sabe o que eu vou fazer com esse espinho na carne? Sabe o que eu vou fazer com essa dificuldade? Eu vou me gloriar na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Então eu vou entender que Deus permitiu que isso estivesse na minha vida, porque eu tendo essa experiência, eu posso compartilhar com alguém que também sofre a mesma coisa, e eu posso dizer para ele, ei, há esperança para você, entrega na mão de Deus, e Deus vai cuidar do seu coração, você não precisa carregar esse fardo todo sozinho, entrega na mão de Deus, e Deus vai ajudar você a viver com esse espinho na carne, Deus vai ajudar você a viver com essa dificuldade. Nós podemos usar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, como instrumentos para anunciar a glória do nosso Deus. As nossas cicatrizes têm o poder de ajudar pessoas feridas a entender que as feridas dele podem também cicatrizar. Nós precisamos, meus irmãos, entender isso. Alguns irmãos aqui da igreja sabem que eu e a Zélia já tivemos alguns problemas quando perdemos algumas gestações. E, meus irmãos, uma das vezes que nós perdemos uma gestação, e as pessoas ficaram sabendo, eu fiquei pasmo. Porque nós dávamos 2 passos na igreja, alguém dizia, eu também perdi um bebê, eu também perdi um bebê, eu também perdi um bebê. E eu não vou fazer isso por uma questão de respeito à vida das irmãs que aqui estão. Mas eu tenho certeza que se nesse auditório eu perguntasse que quem aqui já perdeu uma gestação, muitas pessoas que você não imagina que vivenciaram isso, vivenciaram. Porque, meus irmãos, nós olhamos para os nossos problemas e dizemos, esse problema é só meu, isso só acontece comigo. Mas, meus irmãos, muitas pessoas enfrentam as mesmas dificuldades que nós. E nós que confiamos no Senhor, podemos entregar a Ele, receber a cura do Senhor, a força do Senhor para seguir em frente. E nós podemos ser instrumentos de Deus dizendo, calma, há esperança para você, Deus está no controle. Tira esse fardo pesado das suas costas e lança sobre o Senhor e descansa, porque Deus vai ajudar você a viver no meio dessa dificuldade que você tem enfrentado. Deus pode fazer com que as pessoas vivam felizes, a despeito das suas dificuldades. Entregar a Deus, entregar a Deus. Muitos de nós não conseguem fazer isso. Ficamos o tempo todo dizendo, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Senhor, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E isso vai matando a nossa alma. Conheço pessoas que têm familiares enfermos, enfermidades terríveis. E elas já oraram a Deus, já pediram a cura, já levaram a médicos, já tomaram as iniciativas que poderiam tomar. Mas toda vez que vem um curandeiro na cidade, João de Deus está aqui, bota a pessoa numa maca e leva lá, para ver se o João de Deus resolve. Aí, o pai de santo não sei quem está aqui, leva a pessoa lá para ver se o pai de santo resolve. O pastor, a mão de Deus está aqui, leva lá para ver se cura ou se não cura. Isso é uma angústia na alma. É uma angústia na alma. Se você orou, pediu a Deus e Deus não respondeu, entrega na mão dele e confia que ele vai fazer o melhor. Tira isso de dentro de você. Experimentei uma vez uma situação de uma família que tinha um idoso que estava enfermo. E os filhos todos entendiam, ele já tem idade, conhece o Senhor, está em paz. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode levar. Os filhos estavam em paz. Mas tinha um filho que não aceitava a morte do seu pai. E ficava, não, nós precisamos ir no outro médico, nós precisamos isso, nós precisamos aquilo. Sabe o que ele conseguiu? Fazer com que os últimos dias da vida do pai dele fosse um inferno.
de incomodação, de vez de aproveitar os filhos, partir em paz, no carinho, no conforto da sua casa, da sua família, os últimos dias foram, vai para o médico, vem para cá, faz exame, isso, e aquilo outro, porque não consegue entregar na mão de Deus. Meus irmãos, eu não estou desmotivando você a ter fé, tenha fé, nós falamos sobre isso nessa série de oração, ore a Deus, consagre, peça a Deus para Ele fazer, mas se Deus não fizer, entrega na mão dele e descansa o seu coração. Amém? Foi longe demais essa pregação, né? Eu quero convidar você a se colocar de pé e nós vamos orar. E como temos feito costumeiramente, nós vamos meditar numa canção e no final dessa canção nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a entregar tudo nas mãos dele. Eu não sei o que você tem vivido, talvez tenha algo que você precise entregar nas mãos do Senhor. Algo que tem preocupado você, e você essa noite precisa dizer, Senhor, eu quero entregar isso nas tuas mãos. Nós vamos orar. E nós vamos pedir a Deus que o mesmo que aconteceu com o apóstolo Paulo aconteça com você. Que a partir de hoje, esse fardo não pese mais nas suas costas. Que a partir de hoje tudo esteja aos pés da cruz de Jesus. E que você consiga descansar. A graça é tudo o que você precisa. Você precisa reconhecer isso essa noite. Então, enquanto nós cantamos, se você quer orar comigo, entregando algo para o Senhor, eu quero convidá-lo a sair do seu lugar e vir aqui à frente, como símbolo de consagração, e no final da canção nós vamos orar. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada, logo quis te e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés.
Vamos orar ao Senhor nesse momento, entregando a Ele as nossas vidas. Senhor Deus, o Senhor nos conhece, Deus, conhece o mais íntimo do nosso ser, sabe as nossas inquietações, sabe as nossas preocupações, sabe as nossas dores e os nossos sofrimentos. O Senhor sabe, Deus, os motivos pelos quais cada um de nós já ralou o joelho orando, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua provisão. E o Senhor sabe, Deus, como essas preocupações podem afetar a nossa mente e o nosso coração, nos fazendo, Deus, não ter descanso na nossa alma. Jesus amado, essa noite, nós queremos fazer o que o apóstolo Paulo fez: entregar os nossos espinhos em carne ao Senhor, entregar as nossas preocupações, as nossas dores. Ó Jesus, tira esse fardo das nossas costas e nos ajuda, Deus, para que possamos descansar no Senhor. São causas difíceis, dores tão pesadas, mas o Senhor pode derramar bálsamo do nosso coração. Nós unimos a nossa fé nessa noite para pedir: nos ensina a Te entregar todas as coisas. Oramos assim, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? A Ele seja a honra e a glória. A igreja pode se assentar.